Amém. Graças a Deus. Vamos iniciar neste momento com uma oração. Não sintonizou, né? O seu celular. Graças a Deus pela sua vida. Eu quero pedir que você esteja comigo agora, num momento de oração a Deus, de gratidão ao nosso Deus, por Ele nos permitir chegarmos até aqui nesta tarde, reunidas como homens e mulheres do Senhor, buscando a cada dia mais o alimento, o sustento na presença dEle. Oremos nesse instante, pedimos a graça do Senhor sobre essa live, a bênção dEle, sobre cada um que está conosco e sobre a minha vida que estarei neste momento compartilhando com vocês dessa palavra. Deus amado e poderoso Pai, nesta tarde nós estamos aqui diante da sua presença. Te convidamos, Espírito Santo, a estar no nosso meio, a estar à vontade conosco, a operar segundo a sua vontade, o seu desejo na vida de cada um de nós. Que o teu Espírito seja soberano sobre tudo aquilo que nós falarmos aqui e que a palavra do Senhor possa produzir frutos em cada um de nós. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro quero agradecer à diretoria do DEFESP, a oportunidade do convite de me dar esse tempo para estar com vocês aqui. Saudades de muitas que eu conheço, algumas estou conhecendo agora aqui pela live, mas para mim é uma honra poder estar com vocês e compartilhar de uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu sou a pastora Odila, estou pastoreando hoje a Igreja Batista Filadélfia de Americana e a Igreja Batista Filadélfia de Paulínia, uma congregação de Americana. Nós moramos em Paulínia, por isso estamos com uma congregação aqui também. E eu e meu esposo estamos juntos no pastoreio dessas duas igrejas, para a glória do nosso Deus. Amém? E eu quero compartilhar com você hoje do tema desta mensagem, que é: nas tempestades é onde somos preparados para servir. Falar de tempestade hoje não é nem um pouco difícil, né? Nós temos vivido hoje momentos difíceis. E eu quero falar um pouco sobre uma árvore que traz uma semelhança com os desafios que a gente vive na vida, com aquilo que ele faz em nós, como o crescimento vem através dos desafios. E eu quero falar um pouco da árvore das árvores. Pode fechar um pouquinho a porta, por favor? Acho que tem um pedreiro aqui ao lado e está fazendo barulho. A árvore das árvores. Marcos 4:37. É um pequeno texto que eu quero iniciar compartilhando com vocês. Marcos 4:37. Parte desse texto que cita: levantou-se um forte temporal. Nós vamos falar um pouco hoje de temporal. Nós vamos falar hoje de tempestade, de vendaval. Mas nós vamos falar principalmente da grandeza daquele que nos sustenta em meio às tempestades, em meio aos vendavais. E eu quero dizer um pouco dessa árvore, que é a árvore das árvores, porque ela é uma árvore imponente, é uma árvore que tem vida longa, ela é uma árvore que tem por volta de 600 espécies e ela vive aproximadamente 1000 anos. Algumas chegam a mais que isso, a partir de 100 anos ela entra na fase adulta e ela vive aproximadamente 1000 anos. E ela é uma árvore que quanto mais tempestades ela enfrenta, mais forte ela se torna. Quanto mais vendavais ela enfrenta, mais forte ela se torna. As suas raízes se aprofundam, as suas raízes se agarram ao solo, penetram mais no solo. Por quê? Porque ela busca proteção no solo, ela busca aprofundar as suas raízes para se solidificar sobre a terra. E os seus troncos se revigoram, se tornam mais fortes com os ventos e as tempestades. Ela é uma árvore que se regenera, se recompõe muito fácil e, portanto, quase impossível ser destruída e derrubada por uma tempestade. Às vezes, nós passamos por tempestades que chegam do nada, de repente. Nós estamos num tempo de paz,
nós estamos com o sol aí batendo e de repente, repentinamente, o tempo muda e as coisas começam a dificultar, a se tornar diferentes e nós percebemos que uma tempestade já se levanta. Nesse momento de tempestade, que às vezes repentina, outras vezes ela surge gradativamente, ela vai aos poucos tomando força, tomando forma nas nossas vidas, elas nos fazem, elas causam em nós muita mudança, elas causam em nós comportamentos diferentes. E essas tempestades nos levam, às vezes, a perder um pouco o foco, a perder um pouco as forças, ao ponto, inclusive, de nós pararmos e perguntarmos ao Senhor: mas por que tudo isso, meu Deus? Até quando viver tudo isso? Por que essa permissão do Senhor viver todo esse tempo difícil? Até quando eu vou passar por isso? Ou ainda, livra-me, Senhor, dessas tempestades, livra-me, Senhor, dessas tormentas, livra-me, Senhor, desses desafios que eu tenho vivido. E eu tenho falado muito sobre isso com a igreja, né? Nos momentos de tempestades, não são momentos para nós pedirmos para o Senhor nos livrar dele, mas pedimos para o Senhor nos fortalecer para vencer esse tempo difícil, nos fortalecer para passar pelas tempestades. Até porque a palavra de Deus nunca diz que quando o Senhor entrasse nas nossas vidas, as tempestades iriam embora, nós não teríamos mais dificuldades. Muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições. Mas diz mais: não temas, porque eu venci o mundo. E o Senhor venceu o mundo pelas nossas vidas. O Senhor venceu o mundo por mim e por você. Então, não tem por que pedir ao Senhor para nos livrar das provas, mas para nos fortalecer, especialmente nas provas. Até porque nas provas nós não seremos livres dela. Nós teremos provas, nós teremos aflições. O que nós precisamos, sim, é da força do nosso Deus, do sustento do nosso Deus, daquele que todo dia nos mantém de pé, que todo dia nos dá forças para caminhar, para avançar, para lutar, para vencer um dia de cada vez. E o Senhor, Ele deseja nos moldar. E quando Ele deseja nos moldar, de fato, Ele nos coloca em meio às tempestades. Quando o Senhor deseja nos moldar de fato, Ele nos coloca de frente para as tempestades. E hoje, nesse tempo em que nós estamos vivendo, um tempo de estar confinado dentro das casas, claro que hoje já menos, mas ainda com restrições, é um tempo muito diferente. É um tempo atípico, é um tempo onde as nossas práticas são completamente diferentes do dia a dia, onde nós saímos de casa e precisamos nos lembrar que hoje temos mais um aparato, que hoje precisamos nos lembrar que temos a máscara, precisamos nos lembrar onde está, eu tenho que estar com ela em mãos para colocá-la assim que eu sair da minha casa. Eu não posso sair sem a máscara é a proteção que eu tenho hoje, e também o álcool. Eu tenho um vidro pequenininho que eu prendo no passador da calça e onde eu estou ali com o álcool, fazendo uso desse álcool como proteção. E tudo isso que nós estamos vivendo hoje é um tempo diferente, é um tempo que trouxe mudanças e questionamentos, e momentos de tristeza, momentos onde nos sentimos aprisionados, mas tenham certeza, momentos onde Deus está operando de um modo sobrenatural. Nada tem saído do controle dele, nada tem saído da direção do nosso Deus. E tudo isso que nós temos vivido hoje é com o propósito dele, é para a glória dele, é para o louvor dele. Nós não temos nenhum momento
em nenhum instante da nossa vida que questionar por que estamos passando por isso. Mas, Senhor, me dá forças para passar por esse tempo de Covid, para vencer as batalhas, não só sobre a minha vida, mas sobre a minha família, sobre as famílias da igreja, sobre os meus amigos. Que o Senhor esteja nos sustentando, porque nós precisamos estar de pé. Nós precisamos ser sustentados por Ele para auxiliar a outros. E em meio a esses fortes ventos que balançam as nossas vidas, que parece que quer nos arrancar do chão, de granizos que batem na nossa pele, parece que quer arrancar pedaço de carne, porque as dores são muitas, às vezes por perdas de familiares, às vezes a dor na nossa própria pele, pelo sofrimento por conta desse vírus, mas algo que tem mexido na vida de cada um de nós. E como é bom falar em mexer na nossa vida. É um tempo sim de mexer nas nossas vidas. É um tempo sim de rever as nossas vidas, de rever as nossas práticas, de rever os nossos comportamentos, de ver se de fato aquilo que nós temos vivido é o que o Senhor espera de nós. E aqui em meio a tempestades e vendavais, o Senhor tem nos preparado para servir a Ele. Certamente, tudo isso que você tem vivido, onde você se encontra neste momento, é o Senhor forjando o seu caráter, é trabalhando no seu interior, é mostrando para você quem é Ele na sua vida, é mostrando para você quem é que pode todas as coisas, mostrando para cada um de nós quem é Deus, qual a grandeza e o poder e a soberania dele sobre todas as coisas. E eu quero citar para você um texto que está lá em 2 Coríntios 4, de 8 a 10. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. 2 Coríntios 4, de 8 a 10. Esse texto de 2 Coríntios 4, de 8 a 10, diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Versículo 10. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então a palavra de Deus aqui ela é muito clara, ela disse que nós somos pressionados, mas não desanimados. Você tem sofrido pressões? Eu sim. Eu acredito que você também, a grande maioria de vocês, tem passado por grandes pressões. Pressões no trabalho, pressões porque não pode ir no horário, pressões porque o seu horário de trabalho foi mudado, você está em home. Eu digo para você que tem feito lives deve saber, é um grande desafio fazer lives na nossa casa. Hoje eu estava com os netos durante o dia, e aí a mãe tem que vir tirar eles daqui, porque eles andam pela casa toda e falam, e ligam o rádio e querem falar com os amigos. Então, o que acontece? A nossa vida está mudada. Nós sim, somos pressionados por mudanças, pressionados por atitudes, pressionados por situações diferentes, mas não desanimados. Importante demais é lembrarmos disso, que o carvalho não desiste no meio da tempestade, que nós somos sim balançados pelos ventos, que as tempestades vêm, que o granizo bate no nosso corpo, parece nos açoitar, nos ferir, mas não podemos desanimar. A palavra de Deus diz que nós não devemos desanimar. E diz mais nesse texto, perplexos, mas não desesperados. Claro que às vezes nós estamos espantados com tudo isso. Quantas vezes nós paramos para olhar? Eu às vezes saio pela rua, como eu saio muito pouco, a gente procura não sair mesmo, sair só o necessário. E nessas saídas pela rua,
eu ainda não me adaptei à máscara, a ver todo mundo de máscara. Eu olho para tudo aquilo e eu confesso que eu ainda fico muito mexida com tudo isso, muito perplexa com tudo isso, com a atitude da máscara, com o fato de termos que usar a máscara, de às vezes olhar para a pessoa na rua e não reconhecer as pessoas por conta do uso da máscara. Mas a Bíblia diz: perplexos, mas não desesperados. Não se desespere, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos permitido viver com o uso de máscara, com o uso de álcool gel, com o uso de cuidados com a temperatura, com a distância. Mas não se desespere, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo aquele que tem o comando sobre a sua vida. E ainda mais, perseguidos, mas não abandonados. Quantas perseguições, certamente. Talvez mais perseguidos hoje que estamos num trabalho mais em home, mais em casa. Nós estamos aqui com um culto apenas presencial, o outro culto nós fazemos ainda na live, mas as perseguições não faltam, não só contra nós, mas contra as nossas famílias, contra pastores, contra a liderança, contra os irmãos na fé. Somos sim perseguidos, mas não somos abandonados jamais. O nosso Deus não nos abandona, mesmo que as pessoas se afastem de nós nesse tempo. É claro que também por proteção, mas por algum outro tipo de comportamento nos sentimos às vezes sozinhos. Pastor se sente muito só. Nós estamos aí com um trabalho de pastores junto na nossa convenção para auxiliar, para amparar os pastores e famílias. Isso é muito bom, porque o pastor muitas vezes se sente muito só. Então, a Bíblia diz que nós seremos sim perseguidos, mas não abandonados, jamais. Abatidos, mas não destruídos. Somos tentados, somos balançados pelas tempestades e vendavais, mas não somos destruídos, porque no Senhor nós somos fortalecidos, porque o Senhor tem nos levantado como fortes na presença dele. E a palavra de Deus diz ainda em 2 Coríntios 12, 9, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa pequenez. É o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa insuficiência, na nossa limitação. É Ele que vem derramando o conforto, é Ele que vem derramando capacitação, é Ele que vem nos levantando, nos enchendo e nos dizendo para caminhar, para não desistir, porque Ele é aquele que vai à frente, Ele é aquele que sinaliza o caminho, Ele é aquele que dá a direção. E ainda nesse texto de 2 Coríntios, mas agora no versículo 10, ele diz: pois quando sou fraco é que sou forte. Então é o Senhor te dizendo nesta tarde: você tem se sentido forte? Não, eu tenho me sentido muito fraco, Deus, eu tenho passado por grandes provas. Quando nós nos sentimos fracos, é que o Senhor vem sobre a nossa vida, porque às vezes nós nos sentimos fortes demais, poderosos demais, capazes demais, e quando nos sentimos assim, não buscamos o socorro do nosso Deus. Não buscamos e não entendemos muitas vezes que precisamos dele em todo tempo, que temos necessidade da presença dele em nós. Quando ele diz que ele faz forte o fraco, ele faz forte aquele que assume, aquele que admite que precisa dele. Nós precisamos do agir do Senhor nas nossas vidas, 24 horas do dia. O Senhor é aquele que nos sustenta. Nós temos a vida de Jesus em nós. Como concluímos agora no final desse texto, a vida de Jesus está em nós, a força dele está em nós, o vigor dele está em nós. E só por isso nós estamos aqui nesta tarde. Quantas pessoas se foram, quantas pessoas estão acamadas hoje, quantas pessoas foram acometidas pelo Covid e o Senhor tem nos sustentado. Então a nossa gratidão a Ele é imensa em saber que o Senhor é aquele que, mediante as tempestades, tem nos sustentado em meio às batalhas.
Ele tem nos forjado, Ele tem feito de nós pessoas melhores. Ele tem feito de nós filhos melhores, fortalecidos na presença dEle. Sem passarmos pelas tormentas, sem passarmos pelos desertos, nós não somos aperfeiçoados, não somos moldados. Lembrando sempre que deserto é onde eu vou passar, não é onde eu vou morar. Deserto é onde eu vivo tempos difíceis na passagem por ele, mas lá na frente eu tenho que ver que a terra prometida está ali, à vista, e eu preciso ter forças em Deus para passar, para percorrer o deserto e para alcançar a terra da promessa, porque o Senhor tem promessas para a sua vida, o Senhor tem promessas para a minha vida, o Senhor tem promessas para cada um de nós. Mas primeiro eu preciso passar pelo deserto, primeiro eu preciso passar pelas tormentas, primeiro eu preciso viver os desafios que me surgem à frente, porque é aí que o Senhor vai me moldando, vai me lapidando, vai fazendo com que a minha vida seja purificada e que eu me aproxime mais dele. Os heróis da vida são açoitados nas tormentas. Os heróis da vida são aqueles que são moldados através das lutas. Eu já passei por muitas provas na vida, você deve ter passado por muitas também. Cada um sabe a proporção daquilo que já viveu. E às vezes as pessoas chegam para nós e falam: puxa vida, como que você conseguiu sobreviver a tudo isso, a tantas perdas e a tantas dificuldades, enfermidades e tantas coisas aconteceram na sua vida? E eu só respondo: é o poder de Deus se aperfeiçoando na minha fraqueza. É a grandeza de Deus, é o sustento de Deus na minha vida que tem me permitido prosseguir na caminhada. É dele que eu preciso depender em todo o tempo. É do alimento dele, é do toque dele, é do abraço dele, é do aconchego dele. Por quê? Porque certamente há momentos em nós onde as forças parecem que estão chegando ao fim. Há momentos em nós onde nós olhamos para as circunstâncias e é a hora que nós precisamos olhar para o nosso Deus, para o Salvador, para o autor e consumador da fé. E quando nós somos açoitados, nós somos marcados. Nós somos marcados. As marcas ficam ali. Mas nós não somos destruídos. Eu vivi tempos difíceis. Eu tenho grandes marcas de tudo isso. Mas marcas que estão na minha vida, que hoje eu lembro e posso dizer da minha gratidão a Deus. Senhor, eu venci cada prova no seu poder. Por isso eu estou aqui nesta tarde, porque o Senhor é aquele que me sustenta. E cada prova que eu passei, o Senhor esteve à frente da minha vida, me ajudando, me direcionando. Quantas tormentas você já enfrentou? Quantas provas você já viveu? Muitas. Talvez você esteja pensando agora: já perdi a conta, pastora. Nem me lembro mais. Mas eu quero te dizer que se você chegou aqui hoje, se você continua aí de pé, é porque alguém muito poderoso venceu a cada prova por você. E é no nome de Jesus que nós somos vencedores. Mas em todas as provas que você viveu, em todas as provas que nós vivemos, o Senhor envia a provisão. Ele sempre envia a provisão. Ele sempre envia o socorro. Ele sempre envia o sustento sobre as nossas vidas. É claro que o socorro, ele chega não no momento onde nós estamos visualizando, nós estamos pensando, nós estamos olhando para frente e imaginando que vamos passar por uma prova. Não. O socorro vem exatamente quando nós chegamos naquela prova. Quando nós nos deparamos com aquela prova, com aquele desafio, porque ali nós chegamos no nosso limite de forças, porque ali nós chegamos onde a nossa capacidade pode ir. Ali é um tempo onde nós clamamos: Senhor, daqui para frente eu não consigo dar um passo. Eu cheguei no limite das minhas forças. E é ali que o Senhor abre o caminho
conforme a nossa necessidade, porque o Senhor reconhece quando realmente chegamos no nosso limite. Às vezes nós falamos para o Senhor sem pensar muito: Senhor, não aguento mais, não aguento mais. E eu digo sempre aqui quando converso com as ovelhas, às vezes o Senhor ri de nós, porque Ele fala: como não aguenta? Deixa de ser chorona, você aguenta muito mais que isso, porque o Senhor sabe até onde nós podemos ir. O Senhor sabe da proporção daquilo que pode vir sobre nós, que será absorvido, que nós seremos supridos pela presença dele nas nossas vidas. Ele abre o caminho conforme a nossa necessidade. Isaías 61:3 diz que Isaías aqui no caso, profetizou que as pessoas que estariam sendo restauradas pelo Messias, elas seriam plantadas nessa terra como carvalho de justiça. Eu quero que você entenda por que você está de pé. Por que o Senhor tem te colocado de pé. Por que o Senhor tem te capacitado. Por que o Senhor tem te dado forças mesmo em tempo que você parece não ter mais. Porque o Senhor te levantou como um carvalho de justiça nessa terra. O Senhor te levantou para socorrer a outros. O Senhor te levantou para fazer a vontade dele, porque a glória é dele. Tudo que nós realizamos é para o louvor e a glória dele. Ele é aquele que deve ser glorificado por cada conquista, por cada vitória. Nós precisamos nos lembrar sempre disso. Sempre que as bênçãos chegam, que as vitórias chegam, que nós somos saudados, você conseguiu isso, você alcançou. Sim, para a glória do meu Deus. Ele é aquele que está à frente de mim. Ele é aquele que me conduz, ele é aquele que me guarda. E o Senhor diz que ele plantou você neste lugar como carvalho de justiça. Onde você está hoje, foi o Senhor quem te colocou. Não pense que foi simplesmente uma decisão sua. A decisão é dele, porque quando nós convidamos o Senhor para morar nas nossas vidas, nós dissemos a ele: faz a tua vontade na minha vida. Nós colocamos para Deus a liberdade de agir. E nós, como servos do Senhor, precisamos nos colocar à disposição dele. E o Senhor te plantou aí onde você está, como carvalho forte, como aquela árvore que tem levado pancadas, como aquela árvore que tem sido invadida pelo vento, pelo granizo, pelas tempestades, que às vezes parece que as suas raízes vão se soltar. Mas é tempo de você se lembrar do carvalho. Quanto mais ele passa por tempestades, mais as suas raízes se aprofundam na terra, mais ele se agarra à terra para se fortalecer. Quanto mais você passa por provas, mais você deve buscar a força no Senhor, mais fortalecimento o Senhor deseja te dar, porque se Ele tem te colocado à frente de uma tempestade, certamente Ele está te forjando para servir a Ele, certamente Ele está te capacitando para isso, como um carvalho de justiça. Ele é aquele que te fortalece, Ele é aquele que te sustenta, Ele é aquele que firma as suas raízes. O Senhor está firmando as suas raízes nesta tarde. Mesmo que você tenha sentido fragilidade, que as suas forças estão no fim, que as suas raízes parecem que estão superficiais, eu quero te lembrar daquele que te escolheu, daquele que te amou primeiro, daquele que te separou para estar a serviço dele, para o louvor e para a glória dele. E que você se lembre que, como carvalho, quanto mais você for açoitado, você certamente terá mais marcas, mas essas marcas vão te fazer lembrar da grandeza daquele que te fez superar essa dificuldade, da grandeza daquele que te deu forças para percorrer, passar pelo deserto, para a glória dele. Amém? Que você nesse tempo
de Covid, onde nós ainda estamos vivendo um tempo de pandemia, com um índice menor, mas ainda com muitos cuidados, que você possa estar preparando o seu espírito a cada dia, falando para Deus: Senhor, arranca de mim aquilo que ainda é mal, arranca da minha vida a prática, o pensamento, aquilo que eu tenho feito, Senhor, que não é o que o Senhor deseja, que não é o que o Senhor tem para minha vida. Pai, que eu possa realmente ser preparada em meio a essas tempestades, para ser servo e serva do Senhor, para caminhar dentro daquilo que o Senhor tem para mim, que eu possa ver o Senhor à frente sinalizando a minha caminhada na fé, a minha caminhada no ministério, a minha caminhada diante da busca dos meus sonhos, que tudo isso, Senhor, esteja envolvido, Senhor, pela sua aprovação, pela sua presença viva na minha vida. Eu quero orar por você neste momento e eu quero pedir que você coloque diante do Senhor a sua vida, aquilo que ainda possa estar te afligindo, te preocupando, te deixando ainda em condições limitadas. Eu quero que você ore neste momento e que você diga para o Senhor: Senhor, eu não quero pedir que o Senhor me afaste das provas, mas eu quero forças. Senhor, eu quero no Senhor ser fortalecido hoje, para viver esse tempo difícil. E que lá na frente, Senhor, eu sei que a terra prometida está me aguardando. Vamos orar. Feche os seus olhos. Baixe a sua cabeça neste momento. Vamos orar a Deus. Deus poderoso e amado Pai, eu quero neste momento, Senhor, orar por cada uma dessas vidas que estão aqui nesta live. Ó Deus, eu oro especialmente pelo departamento do DEFESP, pela diretoria, ó Deus, pelas líderes setoriais, por cada uma das pessoas que são envolvidas nesse departamento e também pelo DOBIESP. Ó Deus, eu oro também pela CIBIESP e pela UMBIESP, para que o Senhor venha cobrindo, Senhor, o nosso estado. Cada departamento, a cada um que tem estado envolvido, Senhor, que tem dado a sua parcela de contribuição em oração, em tempo de ministração da palavra. Ó Deus, eu peço por cada uma dessas vidas agora, que o Senhor possa visitar a cada líder, a cada pastor, a cada membro de diretoria, a cada ovelha que faz parte do rebanho do Senhor, que a mão do Senhor possa tocar nessas vidas agora, que o Senhor venha derramando do teu bálsamo agora, restaurador, revigorador, renovando as forças, assim como o carvalho de justiça, que o Senhor venha fortalecendo o espírito de cada um agora, que o Espírito Santo de Deus venha tocar, derramando um óleo novo sobre cada um. Em nome de Jesus, Pai, oramos também ainda pela nossa nação. Deus poderoso, nós em nome de Jesus oramos por cada um que está enfermo por conta deste Covid, por conta de outros tipos de enfermidades, que a mão do Senhor possa alcançar a cada vida, alcançar, Senhor, também aos lares e às famílias da nossa nação. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, o Senhor, o Consolador, aquele que nos fortalece em todo o tempo, seja o motivo maior da nossa caminhada na fé. Que possamos em todo o tempo olhar sempre para frente, prosseguindo na nossa caminhada, sabendo que a missão de cada um de nós aqui é o Senhor quem determina. E que possamos viver em tudo, vendo a presença do Senhor, que todos os nossos feitos, nossas realizações sejam para que o seu nome seja engrandecido nesta terra. Em nome de Jesus. Assim eu oro e agradeço por cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas e queridos. Um beijo grande no coração de todos, uma saudação especial a todos vocês, a amada diretoria do DEFESP, as diretorias do UMBIESP, CIBIESP, a todas as igrejas aqui representadas. E parabéns ao DEFESP por esse trabalho maravilhoso, grandioso que vocês têm realizado, que muito tem nos ensinado
com a presença de vocês, com a dedicação de vocês. Um beijo no coração de todos, em especial a nossa presidente, a irmã Andréia. Deus abençoe você e a sua casa.